Nesse vídeo eu vou te explicar por que o exame de progesterona no sangue com frequência não reflete o que você está sentindo de verdade. E quais são as melhores formas de avaliar isso. Se você é uma mulher que tem mais de 35 anos, talvez já tenha entendido que a partir dessa idade os nossos hormônios começam a mudar e o primeiro deles a mudar é a progesterona, que começa a cair progressivamente. A progesterona é muito mais do que um hormônio necessário para gestação e fertilidade. Ela é um hormônio que atua em todas as células do nosso corpo, desde o cérebro até a pontinha da unha do pé. É ela quem traz tranquilidade, foco e concentração, dá mais saúde para nossa pele e cabelos, melhora a nossa saúde mental, ativa o nosso metabolismo, mantém saúde óssea, cardiovascular e protege a gente de alterações ginecológicas como endometriose, mioma e fluxo menstrual intenso. Sabendo disso, você provavelmente vai querer medir a sua progesterona no sangue para saber como é que você tá neste parâmetro. Mas aí que vem o pulo do gato. Muitas mulheres medem o exame de progesterona, mas continuam sentindo exatamente todos os sintomas relatados da falta desse hormônio. Ou, ainda pior, elas medem o exame de progesterona em um período que não faz sentido nenhum medir progesterona. Ou talvez você nem produz progesterona e não tá sabendo disso e dos malefícios que isso causa. Então vamos lá destrinchar tudo isso passo a passo para você sair daqui deste vídeo sabendo o que fazer e por onde começar a melhorar a sua saúde. Primeiro é você acertar o dia que você vai medir essa progesterona. E geralmente ela não vai ser medida no mesmo período que a gente mede o estradiol. É claro que isso não é uma regra e o profissional que pediu seus exames precisa saber que dia do ciclo você tá ou te orientar que dia do ciclo deve ser feita essa coleta. Se você não sabe que dia do ciclo você tá, eu já vou te explicar também como fazer isso. Mas o exame de progesterona geralmente é medido de 7 a 10 dias antes da data esperada da sua menstruação. Ou seja, se você menstrua no 28º dia do ciclo, se você tem um ciclo de 28 dias, você vai medir essa progesterona em torno do 21º dia do seu ciclo, ou uma semana antes. Se você mede a sua progesterona em outro período, como após a menstruação, é esperado que ela não esteja presente. Se ela tiver, isso é um sinal de alteração. E se você mede no período da ovulação, pode ser que você não tenha ovulado ainda, ou pode ser que essa progesterona demorou para subir um pouquinho, o que é normal de acontecer e natural, e você entenda que você tá sem progesterona. Então, esse é o período ideal para você medir a sua progesterona, e você precisa estar assim alerta, ciente da fase do ciclo que você tá. Você sabe que fase do ciclo que você tá exatamente hoje, que você tá assistindo esse vídeo? A gente mede a progesterona nesse período porque, além dela estar sendo produzida nessa fase, é uma garantia de que ela vai estar sendo produzida, é geralmente o período mais crítico da fase da mulher, onde junto disso tem muitas flutuações de estrógeno. Mas acredite, é possível que a fase lútea, ou seja, esse período pré-menstrual, seja o seu período favorito no ciclo, como já aconteceu com algumas alunas minhas e também aconteceu comigo. Eu comecei a adorar a fase lútea porque era o período que eu conseguia ficar muito focada e tranquila e eu de fato sentia a progesterona no meu corpo. Agora, se você não menstrua por alguma razão, como talvez uma retirada do útero, fica um pouco mais delicado sim de fazer essa medição. Você vai ter que ter uma percepção do seu corpo muito acurada, começar a anotar todos os dias o que está acontecendo, para você tentar identificar qual é o momento de ovulação. Então pode ser que você sinta uma pontada nos seus ovários, pode ser que você se sinta mais entusiasmada ou até mais ansiosa, porque como você não tem sangue e nem muco cervical para analisar, fica um pouco mais delicado. E o padrão ouro de análise é realmente você acompanhar a sua temperatura basal. Você precisa tirar essa temperatura bem certinho, sem muitas variações, sempre no horário próximo, e o aumento de 0,3 graus dessa temperatura confirma que você ovulou. A partir daí, você conta mais ou menos 7 dias e faz a sua avaliação de progesterona nesse período. Pode ser também que você não menstrue porque você usa algum contraceptivo hormonal. E aí vamos entender sobre isso. Se você usa contraceptivos orais, você não produz progesterona. Porque você consome o que não é uma progesterona, mas uma progestina, que não tem o mesmo efeito da progesterona. Por exemplo, quando a progesterona tem um efeito ansiolítico, de redução da ansiedade, as progestinas são conhecidas por aumentar a ansiedade. Quando a progesterona melhora o nosso metabolismo de glicose e de açúcar, as progestinas são conhecidas por piorar esse metabolismo de glicose e açúcar. Então, não é a mesma molécula, infelizmente, mas por alguma razão você está usando, uma decisão que você tomou, porém é importante você saber que você não tem progesterona no seu corpo. Se você usa DIU
de cobre, sim, você continua ovulando e é esperado que você esteja produzindo progesterona. E se você usa Dilmirena, depende. O primeiro ano de uso do Dilmirena tende a bloquear a sua ovulação em aproximadamente 74%, mas a partir desse período você vai voltar a ovular, ou pelo menos é esperado que isso aconteça. Lembrando que todas nós, mulheres, em qualquer idade, independente de estar na perimenopausa ou não, podemos passar por ciclos anovulatórios, que inclusive foi o tema no último vídeo. Eu recomendo você ir lá e assistir depois, se você ainda não assistiu. Mas por que medir esse exame da progesterona ainda assim não pode explicar sintomas que você vem sentindo, como ansiedade, angústia, agitação, insônia no período pré-menstrual, piora de alergias no seu corpo, aumento do fluxo menstrual, gotejamento antes e após a menstruação, piora de acne e queda de cabelo nesse período pré-menstrual. Tudo isso tem impacto da progesterona. Porque aqui a gente tem duas principais razões. A progesterona é produzida em pulsos a cada 90 minutos. Então ela não é produzida de uma forma contínua. O nosso corpo produz um tanto, espera um pouco, que é o período de 90 minutos, depois produz outro tanto. Se você fez o exame no momento que esse pulso estava alto, a sua progesterona vai dar ótima. Se você fez o exame no momento que esse pulso estava mais baixo, pode ser que ela aparentemente esteja mais baixa, mas não necessariamente isso é a realidade que você está vivendo. O segundo ponto é que você pode ter ótimos níveis de progesterona no corpo, mas ainda ter sintomas da falta dela, e isso se deve à conexão da progesterona nos receptores. Quando a gente fala de hormônio, não importa se eles estão sendo produzidos ou não, importa se eles estão funcionando e ativando a célula que ele precisa ativar. E muitas vezes essa conexão não acontece porque você está estressada, com picos de adrenalina ao longo do dia, ou aumento de dopamina, inclusive olhar o celular e vícios também são coisas que podem piorar isso. Além de quadros de hipoglicemia ou de estar comendo pouco, que também foi um tema que eu me aprofundei mais no último vídeo e recomendo que você veja lá para você entender se o quanto você está comendo pode estar influenciando negativamente na sua progesterona. Então é um momento que no exame tá tudo bem, tá tudo normal, mas como você está se sentindo não tá nem um pouco coerente com aquele número ali. E quem nos abençoou com essa luz de conhecimento inicialmente foi a doutora Catarina Dalton, já falecida, mas é essa senhora aqui que eu vou mostrar na foto. E ela entendeu que os sintomas que as mulheres viviam, principalmente no pós-parto e no período pré-menstrual, estavam relacionados à progesterona. Antes disso, nós éramos consideradas loucas. Muitas mulheres foram mandadas para o sanatório por falta de progesterona e por desequilíbrios hormonais. E ela entendeu também, na época, ela dizia que se você consumir carboidratos a cada 3 horas, você melhora os seus níveis de progesterona. Temos um princípio muito importante aqui, sim, que ainda é válido, que é não podemos ter hipoglicemia de rebote ou estar em um estado hipoglicêmico, e isso tende a acontecer não quando a gente está em jejum, mas quando a gente está comendo muito açúcar e depois fazendo hipoglicemia de rebote. E comer carboidratos a cada 3 horas pode ser um princípio que você adote, que basicamente é incluir uma fonte de carboidrato em todas as suas refeições na fase lútea, mas a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com esse carboidrato aqui. Não é pãozinho francês, bolachinha, suco de uva, suco de laranja, refrigerantes, doces, enfim. Não é carboidrato refinado. Aqui a gente vai focar assim em frutas com fibras e antioxidantes e amidos com amido resistente. Então, uma batata doce, um tubérculo, às vezes uma receita que você faz que tem um amido resistente, um macarrão que você resfriou e depois aqueceu de novo. É claro que a gente tem que ajustar aqui quantidades, mas tudo isso pode sim fazer parte da sua alimentação, desde que não seja um alimento super industrializado. Principalmente se você estiver fazendo as combinações certas. E eu te ensino sobre combinações, quantidades, como entender o seu metabolismo e todos os princípios para a gente manter o nosso metabolismo ativo dentro do Essência Metabólica. É isso que já transformou o ciclo e a vida de muitas mulheres que se sentiam cansadas, sentiam essa questão da acne no período pré-menstrual, sentiam medo de comer carboidrato. E quando elas entendem que o nosso metabolismo, na verdade, precisa de nutriente para funcionar e os impactos positivos disso, elas se rendem e falam, não, realmente eu vou ajustar minha alimentação e não só comer alimentos saudáveis, mas
mas comer na quantidade que eu preciso, na quantidade que nutre o meu corpo e que faz ele produzir e manter essa progesterona. Se esse vídeo foi esclarecedor para você, deixa sua curtida, deixa seu hype, me escreve aqui se você já vivenciou algumas das situações que eu estou descrevendo aqui nesse vídeo. Lembra de compartilhar com as mulheres da família, porque essa mudança hormonal é algo que todas nós passamos, mesmo que não seja um assunto da mesa, mas ali no seu cantinho, cada uma passa pelas dificuldades que talvez não estejam sendo compartilhadas, mas compartilhar é sempre bom, ajuda e traz conforto. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo mais informações de como eu posso